Então vamos ver o Brasil na Bíblia? Vamos? Quer ver o Brasil na Bíblia ou não quer? Então abre em 1 Samuel 2. O Brasil aí. Nomes diferentes, pessoas diferentes, mas os mesmos problemas de sempre, que nós vemos hoje. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, logo depois de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 22 até o 36. O Brasil está aí nesse texto. 1 Samuel 2, 22 a 36. Está aqui, ó. Fafá vai colocar aqui para nós. Esse texto, ele retrata ele é um retrato antigo da Brasília atual. Acharam? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O que está acontecendo aqui? Havia uma crise moral, depois você pode ler até o verso 36, ética, institucional e familiar no centro do poder de Israel. Não havia reis nessa época. Samuel representa um juiz, autoridade maior. E olha a situação. Sendo ele sacerdote, seus filhos sacerdotes, não apenas a corrupção, mas a impunidade estavam presentes. Seus filhos estavam abusando das mulheres que serviam. O que seria hoje as diaconisas? Só para a gente ter uma comparação. Eles, como moradores do poder, detentores do poder, abusavam das mulheres. E sabe o que acontecia? O pai, que era um sacerdote, a liderança maior, não fazia nada. Impunidade. Impunidade. Igualzinho. Não tem os termos modernos de hoje, mas as linhas mestras são as mesmas. As mesmas. O cara se vale do cargo para fazer o que ele bem entende. Ponto. Você já chegou numa repartição pública e tem lá um papel grudado assim na parede? É crime desrespeitar o funcionário público. Você já viu isso aí? E quando ele desrespeita a gente? Você chega para lá: moça, por gentileza, você poderia me atender? Agora não! Vira as costas, entra numa sala e você lá de fora você vê. Pega a senha. Que ela vai lá. Ou pega a senha. Agora, é desrespeito para nós ou não é? Que somos contribuintes. O que significa a palavra contribuinte? É aquele que o quê?
caminho de corrupção, de impunidade, de violência, de desrespeito à vida humana, Deus entra na jogada. Verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Versículo 30. Portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. A sujeira chegou num ponto tão insuportável que Deus só tinha uma saída aqui: interromper a linhagem de Eli, para que o povo não continuasse sendo prejudicado. Isso me faz pensar que dentro dessas questões complexas, nesses dias incertos, Deus intervém. Deus intervém na história, ainda que a sociedade não reconheça. Não, eu não creio. Tudo bem, você pode não crer, é um direito seu, você pode não gostar, é um direito seu, mas que Deus vai intervir, Deus intervém. Deus intervém. Pode ter certeza disso. Deus usa o seu povo, mas Deus também usa as nações. Veja aí no capítulo seguinte, no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse, e julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, pelo pecado que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus está usando Samuel, e Samuel transmite isso para Eli. Samuel é do povo de Deus. Mas quem que Deus vai usar também para cumprir essa palavra? Está aí no capítulo 4. Deus vai usar os filisteus. Os filisteus, para você que não tem muita familiaridade com a geografia bíblica, eles habitavam aquela área conhecida como faixa de Gaza. Aliás, essa cidade de Gaza é uma das 5 cidades filisteias que aparecem aqui na Bíblia. Hoje eles estão ali, aquele povo ali que está ali. Então no capítulo 4, no versículo de 1 a 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a Samuel, a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Se você olhar comigo, só resumindo, o versículo 9 diz: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus interveio ou não interveio? Amém. Como Deus está intervindo no Brasil. Louvado seja Deus. Deus está intervindo no Brasil. Não estou aqui para fazer sua cabeça, só estou te dizendo: Deus está intervindo. E não adianta.
parece, né? A situação, são muito parecidas. Queriam levar a arca da aliança para o campo de batalha. Porque a arca simbolizava a presença de Deus, você sabe disso? Bom, se Deus está lá, então eles não vão desistir. Levaram a arca, foram derrotados. Primeiro perderam 4.000 homens, agora vão perder 30.000 homens. E o que é pior, a arca foi levada. A arca foi levada. Quando Deus vai intervir, meu irmão, não adianta querer forçar a candidatura, não adianta querer mudar a lei. Deus está intervindo. A economia brasileira não cresce. Fizeram uma projeção que ia crescer 4% esse ano. Já estão dizendo que se crescer 1,5% é muito. Quem está dizendo é o Banco Central, não sou eu. Eu só estou transmitindo para você o que eu ouvi ali. Pastor, o que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu estou nem aí. Tem a ver, querido, que você, se você é vendedor, você vai começar a sentir gente não comprando de você como comprava antes. Se você é profissional liberal, você vai ver gente adiando muita coisa que podia fazer agora. Tem a ver com todos nós que estamos aqui. Se você é empregado, você corre o risco de perder seu emprego. A situação não é brincadeira. Não precisa ir longe, irmãos. Passa aí nas ruas aí, desses bairros assim, qualquer bairro. Veja o que tem de loja fechada. Veja o que tem de pequenos comércios, empresas, fábricas fechadas. Olha lá, aluga-se, 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 aluga-se. Por que está acontecendo isso? Porque aqui a economia está em recessão. Ela está caindo. E o que está levando ela a cair? Essa corrupção doida aí. Está igualzinho. E não adianta tentar isso, tentar aquilo, muda isso, muda aquilo. Não adianta. Eles quiseram mudar alguma coisa com a arca. Deu em nada. Porque Deus está intervindo. Amém. Meu irmão, olha, você pode ter certeza. Se tem, dentre tantos atributos que Deus tem, se tem um que você não pode nunca esquecer, é que Deus é justo. Deus é justo. E aí no capítulo 4, de 12 a 22, você vê a palavra se cumprindo. E a história se resume no 21. Quando nasce um neto de Eli, que já está morto também, nasce o neto, dão o nome do menino de Icabô, ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Como Deus disse, aconteceu. Deus interviu na história. Sabe o que eu acho legal? Que quando Deus intervém, Ele não larga a gente solto. Enquanto Deus estava executando esse juízo, essa lava-jato na casa de Eli, Deus está preparando um Samuel. Glória a Deus. Samuel vem vindo. Samuel está crescendo. Samuel foi um cara fantástico. Um cara de uma integridade. Um cara assim que foi juiz, fez meio que papel de rei, de sacerdote. Um cara maravilhoso. Mas povo é povo, né, irmãos? Povo é complicado. Tudo que Samuel queria, que o povo deixasse Deus reinar. Não, eles queriam um rei segundo as nações. Encheram a paciência. Deus, tá bom, Samuel, dá um rei para eles. Aí vem Saul, outro corrupto. Até que chega Davi. E quando Davi chega, Davi mostra para mim e para você que quando Deus intervém na história, Deus intervém para reinar na história. Porque Davi é o sinal do Messias, Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas será que Deus pode intervir assim nos dias de hoje? Mateus 24, 5 a 8. Aqui eu tomei um susto hoje, irmãos. Sério mesmo, eu tomei um susto, irmãos. E eu vou mostrar para vocês o que eu tomei um susto.
com coisas que a imprensa está divulgando. Vocês já ouviram falar da revista Exame? Uma das revistas mais respeitadas do Brasil. Eu vou mostrar alguns dados que eu tirei de lá. Mas primeiro deixa eu ler esse texto aqui, ó. Mateus 24, versículos de 5 a 8. Jesus está dizendo isso, um pouco antes de ir para a cruz. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Você pode não gostar da Bíblia, não gostar da igreja, não gostar do pastor, não gostar de um monte de coisa. Mas uma coisa você não pode negar. E eu vou provar para você com informações da imprensa que nós estamos já vivendo o princípio das dores. Eu peguei só um item, até porque não tive tempo de pesquisar mais, que foi a questão dos terremotos. Duas reportagens da Exame, revista da Abril Cultural, uma do dia 13 de setembro de 2016 e a outra do dia 24 de agosto de 2018, falando sobre terremotos. Veja, o mais recente, aqui na fronteira do Brasil com o Peru, perto de onde eu estava, lá no Acre, bem pertinho. A escala, uma escala de Richter que mostra a intensidade do terremoto foi de 8,9. Se esse terremoto fosse em São Paulo, aqui na capital, você poderia ter certeza, nós teríamos aí pelo menos 1 milhão, 2 milhões de mortos brincando. Porque é um terremoto fortíssimo. É que aconteceu numa área que não tinha tanta gente morando, uma área meio isolada. No mesmo mês de agosto, Venezuela, 2. O primeiro com 6,9, o segundo com 5,7. Mesmo mês de agosto, Costa Rica, 6 graus. Itália, 5,3, tudo em agosto. Você está vendo as datas ali, ó. Indonésia, 6,2, tudo no mês de agosto. Que mês que nós estamos? Aí eu peguei uma etapa, um tempo diferente, para comparar. Aquele terremoto que deu tsunami no Japão foi de 8,9, foi em março de 2011. Aquele também que deu tsunami na Indonésia, 7,7, outubro de 2010. Chile, 8,8, fevereiro de 2010. Haiti, destruidor. Haiti está destruído até hoje. 7 graus, janeiro de 2010. Samoa, 8,3, setembro de 2009. Na ilha de Java, 6,2, maio de 2006. Os maiores, né? O que acontece terremoto pequenininho toda hora. Mas você vê que aqui, ó, 2006 para 2009, quase 3 anos. Um ano. Mas quando você olha mais aqui em cima, no mesmo mês, de agosto, se você contar ali, você vai ver, são 5 terremotos de alta escala num único mês. O que isso está mostrando? Princípio das dores. Por quê? Porque nunca teve terremoto com tanta frequência nesses últimos 100 anos como agora está tendo. Eu estou dizendo assim, irmãos, olha, eu não quero aqui fazer cabeça de ninguém. Isso é matéria da Exame. Peguei de lá, falei, não tem dificuldade para os irmãos poderem perceber que até a imprensa, a sociedade está percebendo que esses terremotos estão se repetindo num intervalo muito curto e de intensidades altíssimas, destruidoras mesmo. Então, irmãos, diante disso aí, palavra de Jesus, daquele que intervém na história, qual é o futuro que a gente pode esperar? Então aqui eu vou correr com você lá no Apocalipse 13.
aqui começa o futuro que a gente pode esperar. E esse futuro já está sendo construído. Glória a Deus. Apocalipse 13, 1. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Não entendi nada, pastor. Ótimo, eu posso te explicar. Então deixa eu quebrar esse versículo aqui para poder te explicar o que significa cada coisa. A primeira coisa que você precisa entender é que mar, na simbologia bíblica, representa nações. Se você ler outros textos que você vê, você vai perceber isso. É uma forma simbólica. Segunda coisa, essa besta que aparece aqui, eu já ensinei isso para vocês, é o anticristo. Terceiro, chifres, de novo na simbologia bíblica, representam nações. Você vê o livro de Daniel, você percebe muito isso. Cabeças representam lideranças, líderes mundiais. Diademas representam glória, fama. E nome de blasfêmias representam toda sorte de rejeição a Deus e a sua palavra. Então o que o texto, esse primeiro versículo nos mostra acerca do futuro que se pode esperar desse mundo complexo em tempos incertos? Que o anticristo, ele surgirá do meio das nações. Não será ninguém com um chifre, orelha de burro, não, é uma pessoa. Vai ser um governante. Outra coisa, essas nações, pela descrição, ele vai aparecer no meio de nações poderosas, porque ele fala aqui dos 10 chifres, que ele sai, ele emerge no meio de 10 chifres. Ele tinha esses 10 chifres, melhor dizendo. São nações de renome. O que tem a ver ele ter? O domínio está com ele. Nações aliançadas com ele. E os nomes de blasfêmia são lideranças mundiais em aliança com o anticristo e contra Deus. Esse é o primeiro cenário depois do princípio das dores. Esse é o primeiro cenário que vai aparecer. Em seguida, no versículo 2, diz que a besta, João fala, a besta que vi, ele teve uma visão espiritual disso, era semelhante a leopardo, com pés como do urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. De novo, dentro da simbologia bíblica, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, o leopardo, que foi comparado no livro de Daniel ao Império Greco-Macedônico, que a história fala dele, que tinha uma velocidade de conquista absurda. O leopardo representa rapidez, o urso, força, e o leão, agressividade, porque o texto fala, boca como leão. O dragão, aqui é Satanás ou o diabo. O que isso significa? Que o anticristo, ele vai se deslocar e se comunicar com tecnologia avançadíssima, para ter rapidez. Não estou com ele aqui, mas você veja o que você faz hoje com o celular, com a internet. Você fala com alguém no outro extremo do mundo, assim, ó, como se estivesse falando agora, numa velocidade. Isso do ponto de vista tecnológico, irmãos, uma coisa de doido isso. Isso é uma coisa de louco.
Ele vai executar os seus propósitos com elevado poderio militar, força. É o urso aqui. Os pés como de urso. E com extrema capacidade de destruição, representado pelo leão. Então esse é o futuro que vem por aí. Não, pastor, calma, eu tenho coisa para te mostrar, segura aí. Então se desloca, se comunica com tecnologia avançada, rápida. Você vê esses caças americanos que decolam desses porta-aviões que estão lá no Pacífico. Meu irmão, em questão de minutos, eles chegam 2, 3 mil quilômetros ao alvo. E quando eles não chegam, chegam os mísseis. Uma rapidez absurda. Então, rapidez, força e muita agressividade. E além disso, o diabo, que a Bíblia chama de o príncipe deste mundo, vai lhe dar o seu poder, a sua majestade e a sua autoridade. Ou seja, o anticristo vai ter, dentro da perspectiva satânica, estou fazendo essa ressalva, dentro da perspectiva satânica, amplas condições para destruir. E quem que ele vai destruir? Primeiro, as pessoas que o adorarem. Segundo, ele vai tentar ir sobre a igreja. Não é brincadeira, viu, queridos, o que eu estou te falando. Você quer ver uma coisa? Aqui fala de 10 chifres, né? Possivelmente 10 nações. Deixa eu te dar algumas evidências para a gente pensar. Sobre os 10 chifres ou 10 nações. Isso aqui que eu vou te mostrar já existe, está aí, funcionando. Primeiro, a Comunidade Econômica Europeia, ou, como é chamada hoje, União Europeia. Congrega hoje 24 nações, eram 25, a Grã-Bretanha saiu fora recentemente. Isso é um sinal. Pastor, mas aqui são 10, aí você está falando de 24, então aí não tem muito a ver. Meu amado, a história, isso tem um professor de história aqui, que bom que o Edgar está aqui, a história é extremamente dinâmica, não é, Edgar? Extremamente dinâmica. Eu estava observando, eu não tive muito tempo para fazer isso, mas eu estava observando que aqui nesse grupo de países, você tem algumas realidades. Por exemplo, você tem países aqui de bloco comunista, você tem países de bloco capitalista, né? Você tem países que são oriundos da antiga cortina de ferro, da antiga União Soviética. Para haver um realinhamento, é questão de tempo. Mas não é só a comunidade econômica, porque ele vai surgir do meio das nações. Tem uma outra comunidade que a gente, nos dias de hoje, então, tem que pensar demais, que é a Liga Árabe. Quase ninguém fala da Liga Árabe, né? Que é formada por 22 países. Mais ainda uma evidência para a gente pensar. Acerca das 7 cabeças ou 7 lideranças mundiais. Existe um grupo conhecido como G7, que reúne as nações mais poderosas da Terra. Foi criado em 77. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Reino Unido e Itália. Você está querendo dizer que esses 7 chifres aqui, 7 cabeças, é o G7? Eu não estou querendo dizer nada, eu estou te dizendo que são algumas evidências para a gente pensar. Mais um pouquinho só. Não sei se você já assistiu aquele canal History Science. Está aí um canal aberto. Eu gosto muito de assistir lá. Os cientistas do History Science, o cara aí, eles estão prevendo 5 grandes catástrofes mundiais. Pelos sinais sismológicos, né, de tremor de terra, enfim, aquecimento global e coisas desse nível.
Eu vou falar do mais simples para o mais complicado. Eles estão prevendo que um vulcão lá na Islândia, chamado Bardarbunga, ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Pastor, mas o vulcão tem na Itália, o Vesúvio, tem tanto. O problema é que se esse vulcão entrar em erupção, toda a neve que está em volta dele vai derreter. E vai provocar inundações na Europa sem precedentes. Esse é o primeiro sinal que eles estão prevendo que poderá acontecer nos próximos anos. Não é o maior. O segundo sinal é o que eles estão chamando de um terremoto gêmeo no Japão. É um terremoto junto com um tsunami. Aliás, essa semana eu vi uma reportagem do governo japonês que eles estão se preparando para isso. Um terremoto de escala de magnitude 9. Destruidor. Eles estão dizendo que esse terremoto, junto com esse tsunami, um puxa o outro, né? As estruturas balançam, as ondas se levantam aí. Poderá varrer grande parte do Japão do mapa. Você sabe que o Japão é uma ilha, né? Terceiro, um terremoto e um tsunami no Oregon, nos Estados Unidos, na costa americana. E dizem que esse terremoto com esse tsunami, ele poderá varrer, destruir grande parte da costa americana. Amado, quem segura esse tsunami? Quem segura terremoto? Não tem tecnologia para isso. O maior tsunami da história está sendo esperado no Caribe. Aquelas ilhas bonitas, né? Aquelas praias maravilhosas, Cancún, por aí vai. E eles estão prevendo que esse tsunami vai ser uma onda tão violenta que ela poderá atingir até 800 km por hora, de uma altura de 100 metros. 800 km por hora é velocidade de jato. Podendo chegar na Flórida, atingir a Flórida, Estados Unidos, e até a Inglaterra. De atingir a Flórida está mais ou menos perto, mas chegar na Inglaterra já está mais longe, para você ver o tamanho desse negócio. Agora, a catástrofe mais grave que eles acreditam que poderá ocorrer, e como sempre a Bíblia, sempre na frente, né? É uma enorme tempestade solar, que deverá ocorrer entre 2015 e 2025. E nessa tempestade vão cair do céu labaredas, com altos níveis de radiação ultravioleta e partículas energéticas. A Bíblia fala sobre isso. Já mostrei para vocês isso. Afetando sistemas de rádio, GPS, comunicações e gerando apagões no mundo inteiro. Sabe o que é maravilhoso? Você que vem nos estudos bíblicos, tudo isso já está previsto na Bíblia. Tudo isso. O sol se derreterá. A lua cairá do céu. Está escrito isso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus sempre está na frente de tudo. A ciência, os homens, independente do que eles pensam ou creiam. E eu vou terminando. Qual é o futuro que a gente pode esperar? Além do princípio das dores, da manifestação do anticristo. Apocalipse capítulo 19. Esse texto, a partir do versículo 11, fala de uma grande batalha mundial, possivelmente uma guerra nuclear. É bem possível que seja. Diz assim: vi o céu aberto, é a visão de João, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está falando de Jesus.
Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto, manchado de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Quem são essas nações? As nações aliançadas com o anticristo. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, as cabeças, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, para lutarem contra Cristo e a sua igreja. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é a besta que sobe na terra, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse texto está falando de uma batalha terrível, onde as forças infernais, junto com as nações aliançadas, se levantarão contra Cristo e a sua igreja. E aqui nós vemos a vitória absoluta do Senhor Jesus. Se você crê, diz aleluia. Mas essa não é a última guerra. O texto vai falar de mais uma, que é contra especificamente a igreja do Senhor. Mas antes disso vai ocorrer algo chamado milênio. Será um período de tempo de 1000 anos que Cristo reinará com a sua igreja e o diabo estará preso. O texto fala aí no capítulo 20, versículo de 1 a 6, eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas diz aqui no 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja reinando com Cristo na terra por 1000 anos. E depois, nos versículos 7 a 10, a batalha final contra a igreja do Senhor. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Antes que você pense que a Bíblia está se negando, as nações que foram destruídas no capítulo 19 são as nações que se alinharam com o anticristo. Não está dizendo que são todas as nações do mundo. Algumas se alinharam, porém não todas. Agora, quando termina o milênio, Satanás é solto e sai a seduzir as outras nações que não se alinharam com o anticristo. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Guerra final. A história termina aqui. A história do mundo acaba aqui. Depois disso, o juízo final. E a nova Jerusalém. Por que você está dizendo tudo isso? Eu pensei que você ia só ficar na política, não sei o quê. Porque, irmãos, eu tenho 10 minutos para terminar o culto. Por mais que a sociedade, os meios de comunicação, as universidades, as mídias de uma forma geral, insistam na ideia de que Deus está morto, de que o mundo hoje é um mundo pós-cristão. A história não está nas mãos de nenhum governante. A história está nas mãos de Deus. Vai. Quem? Você acha que eu estudei, eu fiz pós-graduação para crer numa bobeira dessa? Isso não é bobeira. Eu acabei de te mostrar evidências confirmadas pela ciência que a Bíblia já dizia desde o ano 96 depois de Cristo. Essas catástrofes que laboratórios de uma tecnologia absurda estão prevendo, elas já estavam previstas na visão que João teve na ilha de Patmos. Não brinque, querido, com Deus. Deus está no controle de tudo isso. O mundo não está caminhando para uma melhora. E lá vem ele com pessimismo. Não, querido, mas é uma realidade. O mundo caminha para o fim. Você pega as questões ambientais. Em breve nós teremos um ar quase que irrespirável. Você já ouviu falar de Acordo de Kyoto? Isso está no jornal. Onde as nações elas tentam cooperar para diminuir a poluição, a liberação de substâncias poluentes. A nação mais poluidora do mundo saiu fora desse acordo, que é os Estados Unidos. O equilíbrio ambiental do planeta está abalado. Veja as geleiras. Eu não estou falando de papo de pastor, eu estou falando de história, eu estou falando de geografia, de atualidade. Eu não tenho culpa de quem não lê isso. As grandes geleiras estão derretendo numa velocidade que elas jamais derreteram. O nível dos oceanos está subindo, ano após ano. Porque, lógico, aquele gelo derrete, ele vira água. Ele entra nas correntes marítimas, vai subindo tudo. Isso é sinal do quê? De um cenário de enchentes, de tsunamis absurdo. Não está indo para melhorar. Não está indo para um mundo ideal. Está caminhando para a destruição. Essa é a grande verdade. E quem é o culpado de tudo isso? Deus? Não. Nós mesmos. E principalmente nós, igreja, sabia? Que não estamos nem aí com tudo isso. Só pensando naquele mundinho nosso ali, nas coisinhas da gente, aleluia, glória a Deus, ninguém. E o mundo está caminhando para a destruição. Eu não sei se os seus filhos vão chegar aos 80 anos. Do jeito que a coisa está indo. Então eu queria terminar pedindo perdão por cansar tanto vocês, mas dizendo para vocês que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de preparação para o final da humanidade. Aquilo que aqueles escritores futuristas como Aldous Huxley escreveu, né? Admirável Mundo Novo, e tantos
tantos outros naqueles idos dos anos 70, 80, que falavam e anunciavam um mundo intergaláctico e por aí adiante. Nós estamos caminhando para o fim. A Terra não é um planeta autossustentável, é um planeta que está caminhando para a destruição. O grande pulmão do mundo, que é a Amazônia. A Amazônia, tanto o lado brasileiro, como o lado espanhol dela, é o grande pulmão do mundo. São aquelas árvores, aquelas plantas que estão gerando condições de um oxigênio viável no mundo inteiro. Agora, dá uma olhadinha no desmatamento da Amazônia. Pastor, isso não tem nada a ver com isso aí, isso é espiritual. Não é dom? Então não respira. Assim, ó. Você não tem nada a ver com isso? Não respira. A partir de hoje eu não tenho nada a ver com isso, então não respiro mais. Pronto. E morre daqui meia hora. E as imensas desmatadas. Eu esqueci os números agora, eu tenho esses números, mas eu esqueci. Esse ano foi 39% a mais. 39%. Da outra passou. Entendeu? Sabe o que isso vai repercutir? Pastor, isso é bobeira. Vai repercutir em criança com problema respiratório. E idoso morrendo mais cedo por problema respiratório, porque o ar fica ruim no mundo inteiro. Queimaram uma área do tamanho do estado de Minas Gerais. Aí. Foi esse ano. Isso é reportagem. Tem gente aqui que assiste. Se você não assiste, você não sabe, fica aí, voando. Mas a gente tem que assistir. Sabe qual é o pior período para os idosos na Europa? É agora, do verão. Eles não morrem no inverno, porque a maior parte das casas tem calafetação, tem aquecedor, eles morrem agora. Porque não tem quase áreas verdes, o sol é forte, a temperatura sobe, tem poucos reservatórios de água disponíveis. Isso é jornal. Você imagina, desmatando a Amazônia na velocidade que está indo. Vai acontecer isso. Criancinha de 3, 4, 5 meses morrendo de problema respiratório. Idoso que poderia morrer com 80, 90, morrendo com 70, 75. Porque o ar está horrível. Nossos governantes não fazem nada. Não faz nada. Vocês viram essa situação aí em Minas? Daquela mineradora que destruiu uma cidade inteira. Samar. Poluiu pelo menos 3 grandes rios. E é lógico, está tudo calado. Por quê? Porque é uma empresa da Vale do Rio Doce, uma das maiores siderúrgicas do mundo, uma das maiores, se não a maior empresa brasileira hoje. Está tudo quieto. Mas tem rios onde aquela enxurrada passou, que não recupera mais, que não tem mais como ter vida naqueles rios. A presença de metais pesados é tão grande que não adianta, vai ter que esperar 50, 100 anos para começar a ter vida de novo naqueles rios. E o pessoal morrendo de câncer. Sem contar as doenças que vêm junto. E o que aconteceu? Tem ninguém preso. Vai acontecer de novo? Vai. Aliás, quase aconteceu há 2 meses atrás. Então, não dá para falar, vai melhorar. Irmãos, irmão, vai ficar um paraíso aqui na terra. Não vai. Não vai. Sabe como é que a gente tem que ver o que está acontecendo hoje? Eu vou terminando aqui. É como um grande quebra-cabeça. Quebra-cabeças de milhares de peças que cada dia vão sendo montadas.
e montado com muita rapidez. E o que ele está formando? Qual é a imagem que esse grande quebra-cabeças chamado humanidade, história mundial, vai mostrar? Primeiro, definição. Segundo, soberania, o reinado de Deus em cima de tudo isso. Quando terminar, bom, o que aparece aí no quebra-cabeça? Nossa, desse lado aqui, quanta destruição. E desse lado aqui, Deus reinando soberanamente. Como é que pode isso? Deus não vai reinar sozinho. Deus vai reinar com a sua igreja. E quem é a sua igreja? Um bando de metidinho que só eles têm direito? Não. Aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho que foi pregado por toda a criatura e deram crédito. Por isso que eu falo, a gente não é melhor que ninguém. A diferença é que a gente crê. Mas do jeito que foi pregado para nós, está sendo pregado por um monte de gente. Terceiro domingo a gente fala de missões, eu sei, muitos não aparecem no culto desse dia. Mas por quê? Porque é a urgência de Deus que todos ouçam. Porque Deus é justo. Porque Deus não quer as pessoas alinhadas com o anticristo. Deus quer as pessoas em comunhão com Jesus. Para quê? Para que a sua igreja não viva essa destruição, mas novos céus e nova terra. Sabe, irmãos, eu estava com um peso tão grande no meu coração, e até medo de falar essas coisas, não é por causa mas da maneira que vocês fossem receber. Mas aí eu entendi de Deus que quem recebe, crê. Amém. Quem não recebe, não crê, não acredita, não bota fé, acha que veio aqui e perdeu tempo, amém também. Porque apesar de toda a incredulidade que está espalhada aí, a única esperança para esses dias incertos é Deus. Amém. E aí eu afirmo isso como pregador, e essa é a minha fé, e é isso que eu creio. Não tem outra. Governos, instituições, homens, Deus é a única esperança. E a única verdade confiável nesses dias incertos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem outra. Porque a própria Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Você é obrigado a crer nele? Não. Mas Ele disse: eu sou a verdade. É a única verdade na qual a gente pode e deve se entregar e depender desses dias tão complicados e tão incertos que nós estamos vivendo. Não é uma questão de minimizar, de puxar sardinha para a religião, para a Bíblia, até porque a Bíblia não precisa disso. A Bíblia não é o que é por causa de mim, por causa de homem nenhum. A Bíblia ela é o que é por causa de Deus. Amém. Porque ela é a palavra de Deus, então ponto. Então a minha preocupação não era vir aqui e fazer você ser mais crente ou menos crente. A minha preocupação é que você viesse aqui e pudesse entender o tempo que você está vivendo, que esse mundo só caminha para o pior, mas Deus é a nossa esperança e Cristo é a nossa verdade. Se isso acontecer com você, eu entendo que a minha parcela aqui contribuiu em alguma coisa para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.